Como é a indução de parto? O que esperar do parto induzido? Será que é melhor do que fazer uma cesárea? Será que dói mais? Quanto tempo pode demorar esse processo todo? Indução não é tudo igual, ela precisa ser feita direitinho, seguindo todas as etapas para que aumente as suas chances de ter um parto normal. Eu sou Mari Bettioli, sou obstetriz e hoje eu vou te explicar como funciona a indução, quando que ela é indicada, quais são os métodos mais utilizados, como que é a dor, as contraindicações, os riscos, os benefícios, o que você pode fazer antes da indução para ajudar e como que é o processo lá no hospital. Indução é um processo que a gente faz quando a gente precisa que o bebê nasça antes do que quando ele esteja pronto. Não tem isso de dizer, já tô com 39 semanas, o bebê tá formado, já tô com 40 semanas, o bebê tá pronto. Não, os bebês eles podem nascer entre 37 e 42 semanas, mas a gente só sabe quando o bebê tá pronto quando a gente entra em trabalho de parto. Se a gente antecipa o parto, a gente está tirando esse bebê, seja através da indução, seja através de uma cesárea, antes de quando ele esteja ali realmente pronto. Quando o bebê está pronto, ele libera dos pulmões dele uma proteína, que o corpo da mãe percebe aquilo, e aí é que começa o trabalho de parto. Então, se não começou, é porque esse pulmão não terminou de amadurecer. Significa que o bebê é prematuro? Sim, um bebê que nasce antes de estar pronto é considerado prematuro, mas o termo prematuridade vem quando a gente define que antes de 37 semanas esse bebê nasceu, então ele é prematuro. Entre 37 e 42 é bebê de termo, mas ele pode ser que tenha nascido muito antes do que aquilo que ele nasceria naturalmente se a gente esperasse. Então o ideal é a gente sempre deixar correr naturalmente, esse é sempre o ideal, mas em muitos casos a gente pode precisar induzir. Um deles é justamente a gestação prolongada. O bebê pode ir até 42 semanas, a gestação pode chegar até esse prazo. Existem alguns estudos que mostram que a partir de 41 semanas e 3 dias já seria interessante começar uma indução. Então tudo depende do profissional que está te atendendo, do tipo de pré-natal que você tem, se você tem um acompanhamento, se você pode fazer ultrassom com alguma regularidade, se tem algum profissional te acompanhando de perto, para tentar chegar o mais tarde possível antes de fazer essa indução, mas na maioria dos casos a realidade no Brasil é no máximo 41 semanas eles estão induzindo. Outros motivos para induzir é quando a gente define que o bebê vai ficar melhor fora da barriga do que dentro da barriga. Então pode ser porque está com muito líquido, pode ser porque está com pouco líquido, pode ser que a bolsa tenha estourado, já passaram, 2 dias, 3 dias, depende, ou se tem alguma infecção. A gente precisa induzir, ou seja, melhor que o bebê saia porque aumenta muito o risco de infecção. E eu tô falando de bolsa rota com muitas horas, tá? Não é 6 horas, 12 horas, 24, é quando passa bastante disso. Hipertensão ou diabetes gestacional, tem várias condições médicas que fazem com que quando a gente espera mais, a gente coloca mais em risco essa gestação. Mas indução também não é para todo mundo, tem alguns casos em que ela não é indicada ou que a forma como a gente vai fazer vai ser diferente de acordo com a condição da mãe. Então, por exemplo, uma mulher que tem placenta prévia, claro, ela não vai induzir, na verdade ela precisa fazer cesárea, inclusive antes de entrar em trabalho de parto. Qualquer outro impeditivo para o parto normal não vai ser a indicação de indução. Se é qualquer outra situação em que não contraindica o parto normal, a gente pode fazer indução. Mesmo nos casos de quem já tem uma cesárea anterior. Então, mulheres que têm uma cesárea prévia, elas também podem induzir. Tem um risco maior de ruptura uterina, na literatura é o que a gente sempre viu, que é o uso do misoprostol, que eu vou explicar daqui a pouco, em mulheres que já têm cesárea poderia aumentar o risco de ruptura uterina. Mas recentemente tem feito outros estudos que estão dizendo que dependendo da forma de usar o misoprostol seria seguro na gestação. Então quem já tem uma cesárea pode induzir, mesmo que não use o misoprostol, vai poder induzir porque tem várias outras formas de indução. Indução também, como nada na vida, é livre de riscos, então a gente tem que levar em consideração. O primeiro e principal é que indução aumenta o risco de cesárea. O fato de você induzir um parto, você já está aumentando muito esse risco de cesárea. Então, de novo, o ideal é deixar acontecer naturalmente para você ter mais chance de ter um parto normal. Outros riscos da indução: hemorragia pós-parto pode acontecer, alteração da frequência cardíaca da mãe e do bebê, hiperestimulação do útero. Então um útero que é muito, que a gente força ele a contrair, ele pode contrair demais, isso poderia dar alguma complicação, mas de forma geral, uma indução bem feita é um procedimento muito seguro, indicado e muito melhor do que fazer uma cesárea. Agora eu vou explicar de forma bem resumida como funciona a dilatação, a rotação do bebê e as 3 fases principais do trabalho de parto. Você precisa entender disso para poder entender como que a gente vai simular tudo aquilo que o nosso corpo faria naturalmente, mas agora através de métodos mecânicos e remédio também. O primeiro estágio do trabalho de parto, que inclui a fase latente e a fase ativa, é a fase que a gente tem as contrações regulares que vão causar o amadurecimento e a dilatação do colo do útero. Então a gente divide esse primeiro estágio em 2 fases.
A primeira fase é esse preparo do colo. Então imagina que isso aqui é o útero e aqui é como se fosse o pescocinho dele, sabe? A porção final que fica dentro do canal vaginal. Daqui pra dentro fica dentro do canal. E é isso que vai dilatar. O colo do útero, antes dele dilatar, ele vai amolecer, ele vai afinar, ele vai vir mais pra frente, porque durante a gravidez ele tá lá pra trás pra diminuir o risco de infecção. Então, mais no finalzinho ele vai vindo pra frente. E conforme a gente vai tendo contrações, ele vai se modificando, ele vai ficando mais molinho, ele vai mais pra frente, como eu falei, e vai diminuir de tamanho, ele vai encurtar. E nessa hora pode ser que você perca o tampão. Então, alterações no colo do útero podem fazer com que você tenha um pequeno sangramento, além de perder o tampão, mas nem todas vão perder. A segunda parte é quando a gente já tem esse colo preparado e aí a gente vai ter as contrações, que são as que vão realmente produzir mais dilatação. Então, o útero ele contrai, ou seja, ele vai empurrar o bebê para baixo. Quando empurra o bebê coloca pressão aqui no colo do útero, que vai fazer essas alterações e vai dilatar para ele poder nascer. O segundo estágio do trabalho de parto é quando tem a dilatação total, ou seja, não tem mais colo impedindo a descida do bebê. O colo já está todo dilatado e fininho, ou seja, a gente nem toca. Quando a gente toca a cabeça do bebê, a gente já não sente mais nada em volta. E é quando a mulher, então, vai começar a sentir vontade de fazer força, que é o período expulsivo, quando a gente faz força para o bebê sair. O terceiro estágio é a saída da placenta. Então a placenta tá grudadinha lá no útero, depois que nasceu o bebê, ela acaba o trabalho dela, ela continua pulsando mais um pouquinho ali, lembrando que o ideal é esperar para cortar o cordão, assim todo o sangue da placenta vai pro bebê, deixa alguns minutinhos, e aí ela vai se descolar do útero e vai descer, e aí a gente também vai fazer uma forcinha e a placenta sai. Esse é o resumo do resumo das 3 fases do trabalho de parto. Não dá pra colocar aqui nesse vídeo tudo isso. Eu tenho no meu curso de preparação para o parto, que eu vou deixar o link aqui embaixo, eu explico de forma muito mais completa e falo também o que você tem que fazer em cada uma dessas fases para acelerar esse processo, para fazer com que o parto seja muito mais tranquilo, mais rápido, mais seguro e menos chance de intervenção. O link tá aqui embaixo. Enfim, então a gente vai usar a indução quando a gente quer fazer com que todo esse processo aconteça, mas o corpo ainda não está pronto para isso. Mas a gente também pode usar a indução durante o trabalho de parto. Então pode ser que a mulher entre em trabalho de parto espontâneo e por algum motivo esse trabalho de parto não está evoluindo muito bem e a gente precisa dar um empurrãozinho, um gás final, e aí a gente pode usar algumas dessas estratégias que eu vou falar aqui embaixo, que são as ferramentas que a gente usa para induzir mesmo durante o trabalho de parto que começou espontaneamente. Deu pra entender então que são as 3 fases do trabalho de parto, né? A primeira é a preparação do colo, então ele vai ficar mais molinho, mais fino, mais pra frente e tudo mais. Então como é que a gente vai imitar isso, que é o que o corpo faria, só que agora de forma artificial? A gente tem 2 métodos, um é com remédio e o outro é sem remédio. Sem remédio a gente pode usar métodos mecânicos, né? A gente força aquele colo a fazer todo esse processo de outra forma que não seja com remédio. E enfim, faz sua parte, é o que dá pra fazer em casa. Então, exercícios para ajudar na postura do bebê. A acupuntura também ajuda. Tem alguns pontos do nosso corpo que, quando pressionados, podem estimular o trabalho de parto. Então, se é aquele bebê que tá meio quase, sabe? Tá ali, ó, tá na pontinha, a gente faz isso daí e pronto, acelera e melhora. Outra coisa que ajuda é óleo de prímula. O óleo de prímula colocado na vagina, inclusive tomado oral, ele pode ajudar, ele vai fazer com que o colo do útero ele fique mais macio, as fibras dele se quebram e ele vai ficar mais molinho. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar também, que é um vídeo aqui do YouTube, que eu explico tudo que você pode fazer em casa com mais detalhes, tem as receitas, as quantidades, depois você dá uma olhadinha lá para você estimular o trabalho de parto natural. Outra coisa que ajuda muito é o shake. Também tem a receita nesse vídeo. É um shake milenar que várias parteiras do mundo inteiro usam há milênios aí e que tem inclusive evidência científica de que funciona e ajuda muito as mulheres a entrarem em trabalho de parto, principalmente quando o corpo já está mais pronto. Além dessas coisas que você pode fazer em casa, tem algumas outras ferramentas que a gente usa e que não são remédio, que são coisas que podem ser feitas no consultório ou mesmo no hospital, mas antes mesmo de você começar a tomar a medicação. Então, a primeira delas, que eu amo de paixão, que é o descolamento de membranas. Descolamento de membranas é um procedimento indolor, ele pode ser um pouquinho desconfortável, mas não dói, que você faz no consultório e volta para casa. Então, o que a gente vai fazer? Tá vendo que aqui nesse modelo de tricô, crochê, sei lá, tem uma bexiga aqui dentro. Então, imagina que isso daqui é a bolsa. Esse branco aqui que vocês estão olhando é a bexiga que tá lá dentro. Esse aqui é o colo do útero. Então, o que a gente vai fazer? A gente coloca o dedo, então a mulher tem que ter pelo menos 1 centímetro de dilatação. A gente coloca o dedo e faz esse movimento aqui, ó, lá dentro. A gente meio que descola mesmo a membrana, descola a bolsa
do colo do útero. Não é estourar a bolsa, tá? É só descolar essa membrana. Nisso também a gente pode fazer uma massagem nesse colo do útero, porque esse hormônio, a prostaglandina, que é o hormônio que vai fazer o colo amadurecer nessa primeira etapa, ele é produzido localmente ali no colo do útero. Então, quando esse colo dá uma irritadinha nele, vai fazer com que esse hormônio seja produzido localmente. Então, o descolamento de membrana faz exatamente isso. E outra coisa que também vai fazer é o uso do balão intracervical. É um catéterzinho que a gente coloca dentro do colo do útero, enche ele com água, então ele vai ficar mais gordinho e vai manter essa separação entre a bolsa e o colo e vai provocar uma certa irritação. Dói o balão? Não, vai colocar ele ali e esquece da vida, ele vai ficar lá dentro e vai ficar fazendo o trabalho dele e você não sente dor. Quando seu colo dilata, fica maior do que o balão simplesmente desce e cai, e aí quer dizer que ele fez o trabalho dele, que foi amadurecer o colo e ainda provocar um pouco de dilatação. Aí você fez o descolamento de membrana, você passou o balão, você tomou o shake, você fez de tudo, mas não entrou em trabalho de parto, você pensa, tudo isso que eu fiz foi em vão? Não, agora a gente vai passar para parte dos remédios, né? O que se faz lá dentro do hospital depois que você é internada. Se você já fez isso tudo antes, o seu colo vai estar mais pronto, o teu corpo vai estar mais pronto e todo procedimento feito no hospital tem muito mais chance de dar certo muito mais rápido. Então, quando você chegar no hospital, eles vão fazer a triagem ali, vão colocar a cardiotoco, que é aquela fita na barriga para medir contração e batimento do bebê, vão fazer os seus exames, vão fazer toda a admissão. É um processo que demora, gente, não é assim, chega lá e nasce. Aí você vai pro quarto e eles vão colocar as prostaglandinas via vaginal. Pode ser até oral. Então é um comprimido ou uma fitinha do misoprostol, que é esse remédio, Citotec, tem vários nomes, que vai ser colocado na vagina. Depois que ele é colocado ali, ele vai liberando essa substância, que é a mesma do hormônio que o colo mesmo produz, para fazer esse colo ficar bom. E a equipe lá do hospital vai fazendo o exame de toque, não é só para checar a dilatação, mas para avaliar esse colo. E não é uma coisa subjetiva. A gente tem uma coisa que se chama escala de Bishop, que a gente vai identificar vários pontos, vai dar uma nota para cada um desses fatores, para poder decidir se já é hora de entrar com a ocitocina, que é o segundo remédio que a gente vai usar. Enquanto o colo não estiver preparado, favorável, a ocitocina não vai fazer efeito. Não adianta atacar a ocitocina num colo que não tá bom. A gente tem que primeiro fazer esse colo ficar bom. Quanto tempo demora? Você pode chegar lá e o teu colo já tá bom. Eu já tive paciente que ficou uma semana com 5 centímetros andando por aí, o colo macio, fino, ou seja, se ela precisasse induzir, talvez ela fosse direto para ocitocina, porque aquele colo já tava ótimo. Tem mulheres que chegam no hospital com um colo super duro, fechado, posterior, grosso, aí vai colocar ocitocina, aí vai brincar de indução, mas a chance de dar errado é enorme. Então olha só o que a gente vai identificar nessa escala de Bishop. A gente vai ver a dilatação, a gente vai olhar como que tá a posição do colo, se ele tá, olha esse colo aqui, ó. Esse colo tá lá para trás, né? Esse colo vai vir mais para frente, tá? Durante esse processo de indução, ele vai ficar bem mais anterior. E quando o profissional for te avaliar, ele vai sentir. Você pode até ver que muitas vezes você recebe ali o exame de toque e a pessoa vai lá no fundo, tem uma dificuldade para achar, pede para você colocar as mãos atrás do bumbum, puxar o bumbum mais para frente para tentar alcançar esse colo. Um colo quando tá mais para frente, a gente mal coloca o dedo, a gente já sente a abertura ali. Aí o effacement, né, que tá aqui em inglês, é o apagamento do colo, ou seja, quanto grosso ele tá. Se ele tá grossinho, se ele já tá metade do que ele era antes, se ele tá bem fininho. Station é a altura do bebê. Quando o bebê tá alto na pelve, né, é menos. Então a gente, assim, aqui esses ossinhos definem a altura 0. 1 centímetro para cima é -1, -2, -3, ou +1, +2, +3. Tu toca a cabeça do bebê no exame de toque e vê quanto alto ela tá na pelve. Por último, a consistência do colo. A gente vai tocar o colo e vai sentir, ele tá duro como a testa, ele tá molinho como o lábio, então a gente vai vendo a consistência dele. Soma essa pontuação toda, a nota que seu colo teve. Se ela for 6 ou mais, a gente diz que esse colo tá muito favorável, ele tá bom para receber a contração mais forte, que é o que a ocitocina vai fazer. Se ele ainda não tá tão bom, o ideal é que a gente continue colocando periodicamente esse remédio vaginal ou mesmo oral, né, a prostaglandina, para continuar amadurecendo esse colo. Durante esse tempo, pode ser que você não sinta absolutamente nada, que você fique 24 horas ali, porque a gente espera, tá? Pode ser que demore 24 horas para deixar só o colo pronto. Não tô nem esperando um trabalho de parto ativo, só para preparar o colo. Então vai preparado. Quando você for para o hospital para indução, coloca na sua cabeça, eu vou ficar 2, 3 dias até esse bebê nascer.
de boa. Pode ser que seja antes? Pode, mas vai com a cabeça já esperando ficar bastante tempo. Pode ser que você sinta contração logo no primeiro remédio que colocarem em você. Pode ser que você não sinta absolutamente nada por essas 24 horas até esse colo ficar pronto. Agora a gente vai falar o que acontece quando a gente entra com a ocitocina, que é o hormônio famosão que produz as contrações. Mas antes eu queria já te pedir para se inscrever aqui no canal para você saber tudo sobre gravidez em parto. Toda hora eu posto vídeo legal aí que vai fazer você se preparar ainda melhor para esse momento tão importante. A ocitocina sintética, ela vai produzir contrações. Então a gente vai observar, e é o hormônio que a gente usa quando as contrações estão irregulares e o trabalho de parto deu uma estacionada. Então ela vai produzir contrações, então ela vai liberando impulsos e vai fazer com que você tenha contrações mais frequentes, mais longas e mais efetivas. E isso, obviamente, fazendo com que o bebê coloque mais pressão, porque a contração só vai empurrar o bebê para baixo, que é isso que a gente precisa, e aí você vai começar nessa fase ativa do trabalho de parto. Muito provavelmente você já esteja sentindo nessa fase as dores da contração. Se não estava antes, agora certamente vai. E aí muita gente pergunta, dói mais? Olha, na minha experiência, vendo o relato das mulheres, a dor da contração pela ocitocina artificial, né, a ocitocina sintética, é muito maior do que a dor do parto natural. E nessa hora, então, muitas mulheres já pedem analgesia. Mas isso também vai depender muito da quantidade de ocitocina sintética que vão colocar ali. Porque não é põe ou não põe. Não, tem dosagens diferentes. Então, se você entra com pouca ocitocina, ela pode ser que tolere bem mais a dor e consiga ir sem analgesia. Se coloca muito mais forte, aí a dor pode ser muito mais intensa. E um outro ponto é que quando é a ocitocina natural, ela é produzida, a ocitocina natural, mas junto tem vários outros hormônios, as endorfinas todas, que também vão aliviar essa dor, sabe? Produz a contração, mas também tem um efeito relaxante, um efeito analgésico, é como se fosse uma morfina ali que o nosso corpo produz junto com a ocitocina para fazer com que a gente realmente dê conta do trabalho de parto, porque a gente dá. Uma outra coisa que podem te oferecer também a essa altura é estourar a bolsa. Estourar a bolsa é também uma forma de induzir o trabalho de parto, tanto para quem está no processo todo de indução, quanto também para quem está ali, como eu falei, no meio do caminho, o trabalho de parto está demorando demais, o bebê não desce, pode ser que ofereçam para estourar a bolsa. O que acontece? Qual a lógica por trás disso? Tem a bolsa aqui cheia de água, né? E o bebê coloca a pressão no colo. Se essa água não tá mais aqui, porque ela tá funcionando como um colchão. Se ela não tá mais aqui, o bebê vai descer e vai colocar mais pressão no colo. Então isso pode, não é sempre, acelerar o trabalho de parto, porque as contrações vão ficar, a pressão da cabeça do bebê no colo do útero vai ficar mais forte e as contrações vão ficar mais fortes e mais efetivas também. É para romper bolsa de todo mundo? Claro que não, inclusive existe risco também de romper a bolsa, então se a gente puder esperar o corpo fazer tudo naturalmente de novo é o ideal, mas se é a tua única alternativa, rompe a bolsa e esse rompimento só pode ser feito depois que a mulher já está com uma boa dilatação, que o bebê está mais baixo, para não correr o risco de ter prolapso de cordão, que é quando o bebê está boiando lá em cima e aí rompe a bolsa e a cabeça desce e acaba pressionando o cordão. Agora, se o bebê já está bem mais baixo, você já tem alguma dilatação e ele está lá embaixo, a chance disso acontecer já é muito, muito menor. A indução, de forma geral, ela é um procedimento seguro, efetivo e que, se feito da forma correta, pode ajudar demais você ter um parto normal e evitar uma cesárea, que é tudo que a gente quer. Mas o melhor dos mundos, claro, é sempre evitar e deixar o corpo agir naturalmente. Se eu te ajudei e você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e a gente se vê no próximo.